10h03. Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Culturas e Identidades. Um programa que nos traz a história e tradição luso-afro-brasileira. Tem a apresentação do Filipe de Souza, edição de textos do professor Loriel Rocha e a participação especial de Loriel Rocha e do professor Manuel J. Gandra. Todos os sábados às 20 horas pelas rádios Cultura Online Brasil, concomitantemente com a Internacional Lusófona, um programa que vai ao ar direto do estúdio de São José dos Campos, no estado de São Paulo, Brasil, para o Brasil e para o mundo, sendo retransmitido também por 25 sites e blogs parceiros. Lembrando sempre que coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. E agora, a partir com vocês, a partir do Skype, via Skype, os professores Loriel Rocha e Manuel J. Gandra. Boa noite, professores. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. E muito obrigado pela vossa audiência. E o tema do programa de hoje é sobre a islamização da Europa. Porque atualmente um dos temas mais debatidos é a islamização da Europa. Quase sempre essa discussão ela suscita de posições ideológicas ambíguas e superficiais. Mas o fato incontestável é que realmente a Europa é um continente velho, que sofre de uma enfermidade espiritual, com um cristianismo caduco, que, apesar de todos os esforços da Igreja de Roma, ela perde a cada dia mais espaço para outras religiões, inclusive para o islamismo, que se apresenta como um seu substituto.
Mas por trás desse movimento islâmico subsiste o surgimento de uma elite islâmica europeia que parece ser a concretização daquilo que já estava contido nos escritos de René Guénon e também de Schut, décadas passadas. Então, até que ponto este processo de islamização da Europa é profundo e irreversível? Outra questão é que vamos conversar com os professores L'Oréal Rocha e com o professor Gandra sobre esse assunto. Primeiro, iremos colocar para o professor Gandra. Professor Gandra, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, parece mais que evidente que o Islão tem vindo a ganhar terreno na Europa. A questão está em saber as razões, porque deve haver mais do que uma razão porque isso acontece. Também sabemos, porque isso é doutrina exposta por alguns muçulmanos, que existe um projeto para esse efeito, existe um plano para levar a cabo, digamos, a tomada do poder. Em suma, é isso que se trata na Europa. Ou pelo menos em certas zonas da Europa. Se o caso é irreversível ou não, isso é um assunto que certamente no futuro nós teremos a oportunidade de, talvez não todos, mas alguns terão a oportunidade de assistir ou não. Porque efetivamente o plano está muito bem gizado. O plano é um plano que se baseia exatamente numa falha europeia, que é a da demografia. A demografia europeia está a baixar drasticamente e não é de agora. Já está a baixar desde há cerca de 30 anos. Aliás, este plano que está em curso, muçulmano, é um plano que tem mais ou menos essa idade. Não deixa de ser curioso que, lembrando o bom e velho amigo e professor Agostinho da Silva, ele há cerca de 30 anos, talvez até há mais alguns anos do que essas 3 décadas, alertava para a necessidade de realmente prestarmos atenção a isso, a esse fenómeno, porque ele até dizia com um certo bom humor que o caracterizava, que num futuro não muito longínquo, a Europa tinha, ou pelo menos alguma Europa, tinha que criar ao lado dos jardins zoológicos, jardins antropológicos, onde poderia pôr um casal de dinamarqueses, um casal de suecos, um casal de noruegueses, um casal de alemães, e por aí fora. Bem, tipo em jaulas, não é? Assim, do género do jardim zoológico. Porque era a única solução para, digamos, a espécie não se extinguir. Bem, evidentemente que aquilo que ele dizia brincando, na altura a maior parte das pessoas que o ouviam pensava: o homem está doido, não é? Aliás, ele também dizia a mesma coisa acerca da China e aquilo que nós estamos a assistir hoje, não é? E a maior parte das pessoas, aliás, basta ver os programas de televisão que ele fez, e houve muitos dos seus interlocutores que simplesmente não lhe chamaram louco, nem alienado, porque estavam diante de uma câmara, porque se calhar em off. Não, eu respeito também. Mas, seja como for, portanto, isso que está a acontecer agora, e que está a acontecer de uma forma cada vez mais intensa. Eu vi imagens ontem do que se passa, do que se está a passar em Londres, num bairro tradicionalmente inglês, Luton, onde todos quantos entram e são reconhecidos como não muçulmanos são atacados. E, portanto, a coisa é mais grave do que aparenta ser, não é? Porque, efetivamente, embora na Europa as coisas não sejam totalmente pacíficas, mesmo entre europeus, mas pelo menos não há guetos, pelo menos como estes, que estão a ser criados intencionalmente para se poderem organizar internamente sem qualquer tipo de escrutínio, para depois poderem levar a cabo certo tipo de ações. Em Londres e em França também já acontece que as mulheres
portanto, são abordadas na rua e são convidadas a vestir de outra maneira. Ou a não passar por ali sequer. Ou, por exemplo, alguém que ouve um tipo de música que não é o mais... o que não é mais concordante com a ideologia do islamismo, também é invetivado para mudar de lugar ou mudar de música. Nossa. Bem, e, portanto, isto está a tomar realmente está a assumir uma gravidade que não se vê de forma nenhuma ser tomada em consideração, não está a ser tomada em consideração pelos governos europeus. Aliás, os governos europeus estão a demitir-se completamente do seu papel. Eu dou um exemplo ou dois simples do que se está a passar até em Portugal, onde esse problema da islamização não existe, como existe noutros locais. Por exemplo, as festas de junho em Lisboa sempre se chamaram os Santos Populares. Uhum. Mas, desde há 2 ou 3 anos esta parte, não vá essa denominação ofender suscetibilidades budistas, muçulmanas, outras do género, já não se chama Santos Populares, já se chamam só Festas de Lisboa. Nossa. Isto é um exemplo. E é daqueles que passam despercebidos, não é? Mas isto tem efetivamente um sentido e tem uma intenção. Por exemplo, aconteceu recentemente que uma equipa de futebol que jogava, ou que joga com equipamento habitualmente que tem uma cruz, mas é uma cruz de cor, não é uma cruz, não tem nada a ver com religião, é uma cruz simplesmente, teve que mudar de equipamento para poder jogar com uma equipa muçulmana. E por aí fora. Portanto, estas questões, isto num campeonato da Europa, não é? Portanto, estas questões são questões que efetivamente mostram como nós estamos a amochar. Amochamos, até que um dia não podemos mais pôr a cabeça de fora, porque não vai haver espaço para isso. Porque efetivamente aquilo que está a acontecer é o completo desnorte, por um lado, e a completa desistência, por outro. E isto não tem a ver com o cristianismo apenas. Evidentemente que o cristianismo teve, durante muito tempo, um papel importante digamos, na identificação dos valores europeus, mas hoje em dia já não tem. Portanto, hoje em dia, a maior parte das sociedades em que vivemos é laica e assume-se como tal. E, portanto, efetivamente, o cristianismo, neste momento, já não é propriamente a contraparte do processo. Não é. Neste momento, nós estamos abandonados. Em suma, a Europa está abandonada, porque os políticos europeus também estão distraídos, completamente distraídos, talvez até com interesses instalados, que nós desconhecemos exatamente, para que algo como aquilo que vai quando aconteça. De vez em quando vemos algum político um pouco como é que eu posso dizer isto, estupefacto por acontecerem acidentes do género daqueles que eu relatei, por exemplo, como os de Londres, mas depois também não fazem coisa nenhuma, não é? Não acontece coisa nenhuma. E portanto é evidente que as minorias enquanto são, também têm direitos. Mas, uma coisa é certa, o direito das minorias não pode passar de forma nenhuma pela subversão da ordem do Estado onde se encontram. Sem dúvida. E, neste momento, isso já está a acontecer. Sem dúvida. Professor L'Oréal, você gostaria de falar? O Ganja tocou num ponto aí. Existem até aquele jornal britânico, o Independent, eles falam que evidentemente são conversas de bastidores, mas que o príncipe Charles é um devoto confesso das leis da Sharia, né? E tem inclusive fotos do príncipe vestido de árabe, inúmeras. É só a gente procurar na internet. O fato é que
o príncipe Charles, que é teoricamente herdeiro da coroa britânica, esteve envolvido com o esoterismo islâmico, né? Ele foi discípulo do Martin Lings. Quem foi Martin Lings? Martin Lings foi um homem diretamente ligado tanto ao René Guénon quanto ao Fridtjof Schumann, e ele é um lituano naturalizado britânico, né? E esse homem teve ele já morreu, ele morreu em 2005, se não me engano. Ele teve uma atuação direta sobre o príncipe. E dizem as más línguas que a grande parte do comportamento benéfico, né, o muito permissivo da Inglaterra em relação à ocupação islâmica e até a adoção de determinadas práticas ou de fazer vista grossa a determinadas contas, deve-se, entre outras coisas, a essa ligação, né? Então isso é uma situação muito curiosa, porque se for verdade, e não creio que seja mentira não, porque discípulo ele foi mesmo, do Martin Lings, né? E inclusive o Martin Lings, quando lançou um livro sobre Shakespeare, quem faz o prefácio é o príncipe Charles, né? E ele é um homem estranho, né? Ele tem algumas ligações esquisitas. Eu acho que já falei em algum programa que eu descobri aqui no Brasil uma coisa absolutamente fora do padrão, que é uma escultura que o governador do Tocantins, o Siqueira Campos, mandou fazer para o príncipe quando ele teve em visita oficial ao Brasil, junto com a princesa Diana. Ele vai ao Tocantins inaugurar essa estátua. O curioso dessa estátua é o que ela é. Essa estátua apresenta o príncipe Charles, que o nome da estátua é esse, o Salvador do Mundo. Ele aparece como um Cristo andando sobre um globo, não tem asas, evidentemente, um cabelo curto e sem barba, mas ele é identificado como o príncipe Charles. Então, assim, entre outras coisas, existe aquela sempre ligação muito estranha da falecida Diana, né, a Lady Di, com o mundo islâmico de uma certa forma. Isso são, evidentemente, conversas de bastidores, mas conversas curiosas. Bom, para jogar mais pimenta e cutucar mais onça com vara curta, novamente, tem sido as denúncias assim há muitos anos. Há muitos anos. Novamente, para os nossos ouvintes que detestam, do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho vem denunciando há muito tempo esse tema da islamização da Europa. E no Brasil é praticamente a única voz. A gente não tem outro. O que ele coloca? Né? Que há um movimento de penetração do Islã no Ocidente. E, segundo ele, isso não começa com o processo de imigração em massa. Que a imigração em massa, de fato, é uma coisa muito recente, né? E tampouco não começa com o terrorismo, porque também é recente. Há efetivamente uma manobra política que a gente vê. Primeiro ela é religiosa, depois ela é política, que a gente vai assistindo ao longo do século XX na Europa, em que você tem indivíduos que têm uma atuação discreta, como teve, por exemplo, o René Guénon, né? Como teve o próprio Schuon, que tem como discípulo o Martin Luan, e em que eles são convertidos ao sufismo e passam a ter adeptos intelectuais muito, muito expressivos, né? O próprio Schuon atrai intelectuais muito grandes e vai intelectuais europeus, né? E vai lecionar na Sorbonne. E uma das coisas mais interessantes de quando ele vai para a Sorbonne é que ele declara tacitamente que ele vai islamizar a Europa. Quando ele volta da Argélia,
né? E ele vai para Lausanne e depois ele vai para Sorbonne. Quando ele dá uma palestra lá, a primeira palestra que ele dá na Sorbonne tem uns 10 gatos pingados. Depois esse indivíduo passa a ser uma grande fonte da introdução desse pensamento. O fato é que nós temos, ao longo de toda a trajetória do século XX, uma guerra titânica vinda do Oriente, né, de todas as religiões. A gente tem o budismo, nós temos o taoísmo, nós temos o hinduísmo, né, e nós temos o islamismo. O judaísmo, recentemente, sobre uma vertente da Cabala, que vai para os Estados Unidos, etc. E tal. Mas, e essas religiões entram de modo bastante pesado no Ocidente, né, na Europa, no Ocidente como um todo, e em franca oposição, mas uma oposição diferente. Ela não é uma oposição de briga, uma oposição muito inteligente, em franca oposição aos valores e aos ideais cristãos. Uma das coisas curiosas, por exemplo, que o Schuon coloca claramente em algumas declarações dele, é que o Islã teria uma capacidade de unificação espiritual que o cristianismo não tem. Né? E parece que, voltando ao Olavo, né, quando o Olavo faz essa chamada de atenção, a adesão em massa de grandes intelectuais que começam a tomar-se de simpatia pelo mundo islâmico, né, a própria atitude da França em relação a tudo o que acontece e que no Brasil não é veiculado, do que o Islã, ou o que a gente chama de Islã, né, vem fazendo na França. O próprio Canadá, por exemplo, o Canadá vem estudando a possibilidade de criar uma lei específica para o mundo islâmico, uma lei da Sharia. Ora, isso abre um precedente realmente impressionante. Complicado. É complicado isso, porque a partir do momento que você abre um precedente para uma religião, que aqui está falando de quem? Está falando do povo ou está falando da religião? Porque se for abrir um precedente religioso, tem que abrir para todos, certo? Tem que abrir para todos. Agora, parece que no caso do Islã, de fato, vem o discurso primeiro da religião, né? Mas, na verdade, quando vai se analisar, aquele discurso ele não é religioso. É um discurso político mesmo, né? Em que você admite a intronização da visão política do funcionamento, porque o mundo islâmico sobretudo, ele tem um funcionamento teocrático, né? Então, essa situação, por que os comentaristas e os analistas internacionais não avaliam essas coisas? Esse silêncio, então, do que está acontecendo é muito profundo. E, ao mesmo tempo, eu concordo com Gandra, é muito indicativo. Porque não é possível que os políticos da Europa não estejam vendo o que está acontecendo. É impossível que eles não estejam vendo. Ou, de fato, existe entre alguma coisa que oscila entre a cegueira e a loucura, né? Ou, efetivamente, existe, aí sim, de uma forma velada, bastante revelada, a ideia da Europa estar apoiando um projeto eurasiano, o euro-caucasiano. É muito esquisito. É muito esquisito porque, primeiro, isso que você falou, não os governos não se pronunciarem. Depois, a mídia. E você sabe que a mídia, ela não se cala quando realmente ela pode falar alguma coisa, né? Eu estou achando isso aí, assim, um silêncio muito complicado, né? É um silêncio, assim, porque, veja, os Estados Unidos têm a maior força armamentista do mundo. Exato. Né? A França tem um grande arsenal. Tem. A Inglaterra tem outro grande arsenal. Né? O resto não tem na Europa. Um pouco. Mas se nós pegarmos esses 4 países, literalmente, não tem Rússia que dê conta. Nem China. A China tem contingente. Ela não tem armamento. Né? Muito pouco. Então, a força militar, por exemplo, se fosse esse o caso,
de conter essas coisas aí, mas nós não sabemos, de fato, porque somos peixe pequeno, até que ponto não há a movimentação desses blocos se articulando, né, para criar, dividir o bolo. Uhum. Mais para isso que para outra coisa. Com certeza. Mas não faz sentido. Porque a profundidade das ações, se a gente lembrar do Ayatollah Khomeini, né, o radicalismo, quando eles derrubam o Shah da Pérsia, entroniza o lá, etc. tal, sobre a ideia de que o discurso de que o Ayatollah era o Shah da Pérsia era um ditador, pelo amor de Deus. A Pérsia antigamente, sobre o Shah, era uma coisa. Sobre o comando dos extremistas e da formação dessa teocracia pseudo-islâmica, tornou-se outra coisa completamente diferente. Então, a colocação do Olavo de Carvalho é muito profunda. O que ele está falando? Ele está falando que por trás do processo político existe as taricas. Né? A tarica o mundo islâmico aparentemente é muito diferente. Né? Tem muitas disputas. Entretanto, os sheiks, existe um grande centro de coordenação absolutamente impressionante e silencioso e extremamente eficiente, que são as taricas, que é o lado de unificação espiritual do Islã. Né? Então, quando vem um cara como o Chouan, que vai para a França, que tem um histórico de abertura ou de acolhimento a esses pensamentos, e dado o que está acontecendo no território francês, não se pronuncia sobre isso, o que o Olavo coloca é o seguinte: a elite europeia já está dominada. A elite de pensamento. Porque ele fala, não é possível o processo ter começado de baixo. Você joga a gente lá, põe o cara dentro do navio, ou põe 200 mil mulheres. Não, as 200 mil mulheres já foi uma outra etapa. Já é a etapa agora em que eles de fato estão ocupando fisicamente. Sim, sim. Mas para ocupar fisicamente, os caras já tinham que estar predispostos a ir cedendo legalmente. E essa seção legal, e o Olavo deve estar correto nisso, essa seção legal ela já existe. Não faz o menor sentido. Isso aí que o Gandra colocou, por exemplo, você está na Inglaterra, se de fato os países são laicos, que existe essa premissa, né? Se o país é laico, ele não pode aderir a nenhuma religião. Aliás, se o país é laico, ele não poderia sequer cogitar qualquer coisa em relação à religião. Porque um país laico não é um país ateu, mas ele é um país religioso. Ele não pode priorizar uma religião em detrimento da outra. Então, sobre que perspectiva e sobre que argumentação privilegia-se a lei da Sharia e você não privilegia, por exemplo, o cristianismo ortodoxo? Né? Ou sobre que premissa você passa? O que está acontecendo? Vai incomodar quem? O judeu? Por que a festa que é tradicional em Portugal, uma festa de um santo, não pode mais falar o nome do santo? Por quê? Está incomodando quem? Isso não faz sentido. Não faz mesmo. É muito grave isso aí. É gravíssimo. É gravíssimo e, sobretudo, pelo silêncio né, internacional em todas as esferas. Porque é um silêncio das Américas, é um silêncio da Europa e, sobretudo, um silêncio e um misto de conivência. É muito curioso, são inúmeras fotos do Charles vestido de árabe. Inúmeras. Aí você pergunta assim, o protocolo da coroa britânica, quando ele vai visitar um país, advoga que ele deve vestir-se segundo as regras daquele país? A gente não vê ele vestindo-se segundo o país em que ele visita em nenhum lugar. Não, nem é isso norma, né? E quando ele faz isso, às vezes ele veio no Brasil, achou bonitinho e tal, botou um cocar, etc., mas permanece de terno. Os ternos de Twig.
né? Açaí escocesa. Então ele não sai do seu empolamento britânico. Agora, há fotos dele que é um árabe, inclusive com espada árabe à cintura. Estranho. Porque a espada, por exemplo, não é uma arma, mas é um símbolo de um clã dentro do mundo islâmico. O que ele está? Efetivamente, não me consta que a Inglaterra tem algum tipo de clã. Né? Então, esses detalhes que são, assim, aqui aparecem nos jornais, né? Também os analistas ou os comentaristas ou são absolutamente ignorantes, o que me custa acreditar. Porque não é possível que não tenha alguém no mundo que não esteja atento a essas coisas. Teve uma jornalista que foi atrás do caso da Lady Di, daquela morte até hoje completamente esquisita, em Paris, e as ligações dela com 2 árabes. 2. Um, teoricamente, de quem ela estava grávida, e o outro que dizem que era daquele milionário, né, que é o dono daquela loja famosa, eu não me lembro, da Harrods, né, eu acho, em Londres, não me lembro agora do nome dele. E a quantidade de vezes que ela estava indo à África, aqueles outros lugares, etc. Tal. Enfim, tem efetivamente algo por trás desse pano, algo muito concreto, né, porque a gente tem, então, exatamente essa sequência. A islamização no século XIX, existe dentro do mundo hebreu, judaico, os judeus estavam na Rússia. Eles já falavam que eles iriam criar o Estado de Israel na década de 60. E dão exatamente a data em que eles vão criar o Estado de Israel. E o Estado de Israel foi criado exatamente naquela data, com uma grande ajuda do Brasil, defesa da ONU, etc. Tal. Depois, supostamente com a ajuda americana, e as pessoas esquecem isso, existe essa introdução desse grande poderio do petróleo. Os Estados Unidos sempre foram grandes amigos desses reis do petróleo na Arábia, que destroem completamente a cultura árabe tradicional, né, porque o que eles criam é uma outra coisa. E depois nós temos essa situação estranha, que é a adesão, né, a tentativa de adesão da Europa a um pensamento islâmico, né. E recentemente, antes da migração em massa, nós tivemos a deposição do Shah e aqueles surgimentos estranhíssimos daqueles indivíduos extremistas, e depois esses indivíduos extremistas começam a startar uma sequência de guerras titânicas, matando todo mundo, expulsando todo mundo. Mas eles estão expulsando quem? Eles estão expulsando só cristãos? E aquelas guerras intermináveis, que não dá para você entender por que o cara está atirando tanto. Ele está matando quem? É uma estratégia que você está implodindo o seu mundo, e o povo começa, e você obriga o continente que está do seu lado, né, a ocupar as áreas periféricas. Ocupar as áreas periféricas e acolher aquela sequência de refugiados. Exato. Né? É o que, de certa forma, o Brasil está fazendo agora com essa coisa do Haiti. Tem 7, 10, 15 mil haitianos entrando. Mas como assim? O que está acontecendo no Haiti? O que está acontecendo no Haiti que está entrando tanta gente? Inclusive apoiado pela ONU e incentivado pela ONU, porque a ONU está incentivando, está inclusive intimando os países a acolherem eles. Esta semana saiu que os apátrias, o problema dos apátrias na Europa, que são precisamente esses que migram clandestinamente e que não se declaram propriamente, e isso aí também é muito esquisito. É muito esquisito, porque o cidadão que emigra para um país e tem que ter receio, né, de dar a sua nacionalidade, né, de assumir a sua nacionalidade, alguma coisa está esquisita. E saiu esta semana uma declaração da Acnur, né, que se resolveria o problema, para que eles estão forçando para que a Europa
resolveu o problema dos apátridas até 2016. É o ano que vem. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, o que nós estamos vendo é, curiosamente, a ocupação de grandes áreas. Isso não está acontecendo nos Estados Unidos, mas está acontecendo na Europa e está acontecendo no Brasil. L'Oréal, desculpa interromper-te. Está acontecendo nos Estados Unidos também, sim senhor. A diferença nos Estados Unidos é que os hispânicos equilibram a demografia islâmica. Porque senão também os Estados Unidos, como o Canadá, aliás, os Estados Unidos teriam exatamente o mesmo problema do Canadá. O Canadá, neste momento, está com uma multidão de muçulmanos que, exatamente desenvolvendo o tal plano com base na demografia, passado daqui à volta de 15 anos, os muçulmanos serão maioritários e, portanto, evidentemente, chegam ao poder por via legal. Lembremos que o Hitler também chegou. Claro. Mas é a estratégia agora. Não é? É a estratégia. Porque as pessoas têm confundido. O ser humano parece que o universo está em estado catatônico. As pessoas acham que democracia é eleição. Não tem nada a ver. Você pode manter um sistema eleitoral. Né? Ô Felipe, você quer ver uma coisa estranhíssima que aconteceu no Brasil? Não passou, porque de vez em quando Deus deve se lembrar que ele é brasileiro. Eu acho que já faz tempo que renegou na sonoridade, viu? Não, de vez em quando ele lembra. Ele deve ter se lembrado da semana retrasada. Aí ele tem um espasmo, que o Papa João Paulo II falou que Deus é brasileiro e o Papa é carioca. Então tá ótimo. Muito bem. Quando o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, um carioca, tentou passar aquele projeto do negócio dos partidos políticos, como é que chama aquilo? Financiamento empresarial de campanha. Não foi o financiamento, não, foi como é que você... Gente, me escapou completamente. Para mudar a legislação eleitoral, essas coisas assim, como é que chama aquilo? Foi isso aí. No bojo do financiamento. Ele tentou passar o distritão. Sim, o distritão. O distritão. Certo. Muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção naquilo ali, eu posso estar equivocado nos dois países, mas se eu tiver, embora eu esteja equivocado, possa estar equivocado, os países são no mínimo esquisitos. Muito bem. Quem é que utiliza o distritão? Bem, o distritão é uma nova forma de caciquismo. Não, o distritão é utilizado somente em dois países do mundo. Eu sei. Islâmicos. Islâmicos. Então o indivíduo ele desensacou um projeto para aplicar no Brasil, ligado a projetos políticos que só existem em dois países do mundo de mundo árabe e altamente terroristas. Bem, você veja que hoje ele está em Israel e ele foi recebido com honras presidente de Estado. Pois é. Essas coisas todas não são brincadeira. Não são brincadeira. Não passou aquilo ali. E o que nós estamos vendo, por exemplo, no caso do Brasil? Nós estamos vendo que esse Eduardo Cunha é um homem muito eficiente. Né? Então a gente está vendo que quando você tem um político, primeiro que ele conhece todas as manobras, ele entendeu muito bem e faz muito bem a lição de casa dele. Se todos os políticos trabalhassem para o bem ou para o mal, como esse homem trabalha, ele é muito trabalhador. Né? Justiça seja feita. Ele é muito trabalhador. E o que ocorre é que ele é um perverso. Né? Mas ele evidencia, a atuação dele evidencia que quando um político quer, ele põe a casa para funcionar. Põe a casa para funcionar. E esse homem quase conseguiu. Você imagina se ele tivesse conseguido passar um projeto político islâmico dentro do Brasil. E eu, sinceramente, não escutei, não vi, não sei se alguém falou, talvez você saiba, que é um cara ligado à imprensa, a jornal, nenhum comentarista falar. Esse um único comentário
sobre essa coisa absolutamente bizarra do cara vir com esse negócio do distritão. Não, foram feitas algumas colocações, especialmente por quem defende a reforma eleitoral democrática. Existe um contraponto nisso aí, né, em discussão, que é o voto distrital, não o distritão, o distrital, tá? O distrital é democrático, já não é tão segregacionista, né? Mas houveram sim alguns jornalistas que se colocaram, eu também me coloquei sobre isso aí, e realmente isso seria um absurdo ser aprovado. Isso aí não vai passar, eu acho que não vai passar. Mas os jornalistas, eu não sei, os jornalistas, Felipe, ficaram na coisa do voto. Não, a análise que tem que se fazer é da onde o presidente da Câmara foi buscar um projeto de um país árabe. Sim. Para introduzir no Brasil. Bem, o que o Brasil tem a ver com o sistema político do mundo árabe? Ora, nada, aparentemente, a não ser que esteja começando, e parece que é isso mesmo, a entrar, porque no Sul nós já temos algumas coisas, alguns passos iniciados nesse aspecto. Já tem mesquitas sendo abertas, né? Já tem uma quantidade de indivíduos que são foragidos de guerra, então o governo está sendo obrigado... O governo não é obrigado a acolher ninguém. Não é obrigado a acolher ninguém. Aí vem a Anistia Internacional, vem isso, vem aquilo outro. O Lula antes, nós temos que nos lembrar disso, o Lula antes vai e faz todas aquelas gracinhas, e mais algumas que ele poderia ter feito com o mundo árabe, né? Ele faz todas e mais algumas. Então, efetivamente, tem alguma coisa gravíssima acontecendo no reino da Dinamarca, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e isso efetivamente abre uma perspectiva, né, de um outro cenário. É a construção, claramente, está sendo redesenhada a geopolítica do mundo, e ela não parece nem um pouco mansa e nem um pouco tranquila. O que vai virar esse negócio não se sabe, mas o cenário assim de intervenção, né, a uma análise fria, ele não é bonito de se ver, não. E com um apelo emocional muito forte, porque como é que você vai negar abrigo, o asilo a refugiado? Essa decisão, ela teria que ser tomada sim. Bem, L'Oréal, me desculpa fazer uma... Nós temos que nos lembrar que aqui no Brasil nós somos todos imigrantes. Nós partimos desse princípio. Então, se nós formos contra a imigração haitiana, nós temos que ser contra a imigração portuguesa, inglesa, francesa, italiana. Todos aqui estão ocupando um espaço que não é deles. Espera aí, o Brasil não pode ser colocado dessa forma. Tá? A meu ver, até por uma questão de ética, tá? Nós não podemos, nós imigrantes, porque aqueles que não são imigrantes são filhos de algum imigrante, né? Também não podemos nos colocar dessa forma. Eu não tenho voz como jornalista e como cidadão português vivendo no Brasil, me colocando contra a vinda dos haitianos, dos japoneses, dos chineses, dos italianos, dos alemães, seja quem for. Filipe, há aqui uma questão que tem que ser colocada. Já coloquei há pouco, que é a questão do respeito. É a mesma coisa que se passa quando vamos à casa de alguém. Exato. E portanto, se nós vamos à casa de alguém para pôr esse alguém na rua, é essa a questão. Não, mas veja, não estamos... Filipe, o que eu coloquei, a questão não é ser contra o indivíduo. Não é o indivíduo em si. É a estratégia de dominação que esse indivíduo está trazendo. É a barba do processo. E os governos vão ter que se posicionar contra isso, Filipe. Mas esses coitados haitianos, amigo,
Eu não sei até que ponto é que Filipe, o que está acontecendo no Haiti? Filipe, vamos lá. Eu não sei o que se passa no Haiti, eu não tenho nada a ver contra os haitianos, não tenho nada contra os muçulmanos, pessoalmente, atenção. Agora, evidentemente, eu estou atento àquilo que é o plano, não é o plano que está em curso. Bem, então vamos lá ver uma coisa. O plano, evidentemente, é muito simples, dá para perceber. Quando a gente começa a ouvir os comentadores a falar da Primavera Árabe, que, como sabem, ocorreu no norte da África, tendo por epicentro o Egito. Quando nós começamos a ouvir falar da Primavera Árabe, reparem a designação, não é? Primavera Árabe, o que é a Primavera Árabe? É a libertação de todos os muçulmanos do norte da África dos tiranos que os governam. Teoricamente é isto, não é? Bem, na prática foi? Parece-me que não, porque os tiranos deixaram de ser uns, passaram a ser outros, e, mais grave ainda, é que, com isso, foram empurrados para a Europa, milhões de refugiados, sobretudo mulheres e crianças. E, portanto, a Primavera Árabe, quanto a mim, não foi nem mais nem menos do que um processo de empurrar e de acelerar, de empurrar imigrantes, que evidentemente são desprotegidos, não nego, não é? Mas foi uma forma de empurrar imigrantes para que o plano se concretize ainda mais rapidamente. Quanto mais mulheres houver e quanto mais crianças houver, as crianças atingem a maioridade e as mulheres produzem mais crianças. E, portanto, isto é um plano. Filipe, há entrevistas que estão online no YouTube, que podem ser visionadas por qualquer um de nós, livremente, felizmente, por enquanto pelo menos, feitas a imãs muçulmanos pela televisão Al Jazeera, e as perguntas são muito concretas. Os entrevistadores fazem perguntas concretas e as respostas também são muito concretas. E nenhum dos entrevistados nega que exista o plano. Aliás, antes da Primavera Árabe, o famoso líder da Líbia, Muammar Gaddafi, também interrogado pela mesma televisão Al Jazeera sobre se continuava a apoiar o terrorismo internacional, respondeu com um ar muito estupefacto: o que? Eu? Não, mas são 3 gerações. Portanto, está tudo dito. Ou seja, existe um plano efetivamente para expulsar do seu território, porque é isso que vai acontecer, porque também há uma entrevista feita a um indivíduo onde se lhe coloca a seguinte questão: então, se o Islão se tornar maioritário na Europa, o que é que acontece aos infiéis? Isto é, aos não muçulmanos. E ele responde: os homens, se não se quiserem converter, são inúteis. As mulheres convertem-se à força. Filipe, isto francamente fala por si. Não é? Não vale a pena sequer continuarmos a falar no programa sobre o assunto. Se começamos a pôr as questões, a personalizar as questões, efetivamente há gente que está desprotegida nesses países, mas está desprotegida exatamente porque isso faz parte do plano. Bem, será que eu agora colocando isso aí, voltando um pouco mais para trás, será que essa globalização também ela não está inserida dentro do contexto? Porque se começaram por se aniquilarem os valores dos países, né? Os valores e as culturas dos países. E agora vem essa? Será que isso isso não está dentro do mesmo? Filipe, nós na Europa, sobretudo na Europa, não é? O discurso geral é que nós somos humanistas. Na Europa, a Europa tem uma cultura do humanismo. De onde é que vem? Quando é necessário ir lá buscá-lo, vão lá buscá-lo. Do cristianismo. Mas depois, quer dizer, e o humanismo, o que é o humanismo? Pronto, é nós recebermos os nossos irmãos, mesmo não cristãos, de braços abertos e de forma a proporcionar-lhes todas as suas, correspondendo a todas as suas necessidades. De acordo? Tem sido isso, de certa maneira, tem sido feito. É evidente que há fugas, essas coisas, a gente sabe que há sempre problemas, mas, independentemente disso, este é o discurso oficial. Sem dúvida. O discurso oficial. E, portanto, o discurso oficial coloca-se a jeito, evidentemente, para ser subvertido por
porque quando, Filipe, os infiéis, se não se converterem, os homens são inúteis. O que é que isso significa? Bem, eu vi esta semana uma colocação que aqueles que não se converterem, morte. Morre, claro, Exatamente. mas não tem saída. Exatamente. Tá? Então, eu acho o seguinte, na minha opinião, quer dizer, na minha, não sei, inclusive, eu acho que está tudo dentro do mesmo contexto. Eu acho que o contexto é esse. Agora, eu acho que nos estão distraindo muito, né? Nos estão distraindo muito com assuntos, enquanto eles estão costurando outros assuntos por trás. Assuntos que os jornalistas têm medo de abordar, porque vocês viram o que é que aconteceu lá em... Os jornalistas não sabem abordar. Os jornalistas não sabem... Filipe, se a gente for analisar o pensamento muçulmano, nós vamos encontrar no pensamento muçulmano coisas que nos espantam. Não é? Como, por exemplo, encontramos no Alcorão afirmações como esta, de que o salvador do Islão vai ser Jesus. Está no Alcorão. Não é? Alguém estudou islamismo para poder responder. Alguém neste momento, Filipe, é uma pergunta que eu estou a fazer. Não. Alguém neste momento estuda a Bíblia efetivamente, a não ser aqueles grupos organizados que a gente conhece, que fazem disso, digamos, o seu ganha-pão? Negócio. Alguém estuda? Não. Fora disso? Não. Então pronto. Então, se não estuda isso, vai estudar o Alcorão? Claro que não estuda. Não estuda os Vedas, como não estuda os outros livros sagrados das outras religiões. Porquê? Porque está instituído na nossa sociedade exatamente esse caráter laico, essa independência, hipócrita ao mesmo tempo, da religião. Como se nós que somos batizados, de uma forma geral, não é? Não vivêssemos nesse banho-maria que nos condiciona em função desses valores. Que condicionam toda a nossa vida. E essa desconstrução da ideia de uma visão espiritual, isso é obra do próprio Ocidente. Não foi o Islã que fez. Sim, né? sim. Agora, o Islã... Ele encontrou o caminho. Ele encontrou o caminho. E hoje, o que nós temos? Nós temos realmente um desmonte generalizado. Então, da minha parte, o que eu estou falando é o seguinte: o plano é claríssimo. É claríssimo. E só não vê quem não quer. Mesmo porque os indivíduos estão postando na mídia. Né? E já chegaram no Brasil, sim, e estão entrando pelo norte, estão entrando pelo sul. Então... Olha, inclusive eu posso adiantar mais uma coisa. Só esta semana eu tive pedidos de amizade no Facebook, acho que uns 20 a 25 pedidos de amizade do pessoal árabe. Recusei todos, lógico. Eu também já tive pedidos. Recuso, porque nunca se sabe não o que vem do Exatamente, exato. Como não é conhecido e também não falo a língua deles. Não, e tem uma característica: todos os pedidos que eu já recebi não tem imagem, não tem foto. Exato. Eles não têm fotos. Então isso indica inúmeras coisas. E essas coisas esquisitas. E que passam como a situação do presidente da Câmara, que tenta aprovar um projeto político que é eu acho que um país é o Paquistão, o outro é qualquer outra coisa. Então só dois países do mundo que são ditaduras, né? Ditaduras, e países notadamente islâmicos utilizam o modelo que o camarada tentou implementar no Brasil. Ora, se isso não é considerado grave, eu não sei o que será considerado grave. Né? Não é nem grave, é gravíssimo. É gravíssimo. Porque denota, como reitero, esse indivíduo que foi aprovado agora pelo Supremo, esse faixinho, tem no seu curso histórico, independentemente dele ser um advogado brilhante ou não, tem no seu curso histórico, como no exercício da advocacia, posições absolutamente favoráveis à lei da Sharia. Só por isso, esse indivíduo não poderia ter entrado, além dele ser adepto fervoroso de um partido político. Esse distritão só existe no Vanuatu, que é uma ilha do Pacífico, na Jordânia e no Afeganistão.
são países magníficos, né? Democráticos, né? Jordânia, o Afeganistão é uma beleza. Jordânia, o rei da Jordânia. Então você veja que o Felipe, o que está por trás disso? E veja, o Eduardo Cunha é de qual partido político? PMDB. PMDB. Então, aonde que o PMDB está querendo chegar? Aliás, vamos ver quem realmente é quem manda no PMDB, né? Temos que ver. Quem manda não se sabe. Agora, o que está vindo à baila aí é muito estranho, né? É muito estranho. A mesma, enfim, mas enfim, a gente tem que mudar de assunto. O que eu gostaria de colocar é isso. Da minha parte, eu também não tenho nada contra haitiano, nada contra o mundo árabe, muito pelo contrário, acho a tradição árabe, a tradição sufi, a tradição profunda, né? Eles têm uma espiritualidade, uma cultura que é uma das coisas mais lindas do mundo. Agora, isto que está se apresentando, em que você não pode, eu falei isso em programas anteriores, pela lei radical da Sharia, eu que tenho 5 cachorros, eu não posso nem botar meu cachorro no colo. Porque o cachorro, na visão deles, é considerado um animal impuro. Então, quando você pode ter o bicho, mas você jamais pode passar a mão nele. E se você for pego acariciando um cachorro, você é apedrejado. Isso, sinceramente, não faz o menor sentido. Uma coisa dessa. Então. Assim como não faz o menor sentido, nós vivemos de fato uma época que, se não for o apocalipse, eu não sei o que será o apocalipse. Né? É igual essa igreja protestante agora vendendo. Gandra, eu vou levar aí para Portugal. Tá vendendo perfume com cheiro de Jesus. Já vi essa. Já vi essa também. E o perfume com cheiro de Jesus, a meia que faz milagre, se veste a meia executa algum tipo de milagre, a vassoura que limpa, esconjure Satanás. Bem, amigo, L'Oréal, a gente está fugindo do assunto, mas eu vou deixar, eu vou deixar no ar o seguinte. Com esse presidente da Câmara do Distritão, eu vou deixar o Cunha e o Michel Temer. Felipe, você acha que eu estou fugindo do assunto? Olha, existem estudos muito profundos e pouquíssimos divulgados que ligam uma facção evangélica ao mundo árabe. Notadamente essa facção que faz esse tipo de coisa que eu estou te falando. Então, eu agora coloquei para você. Agora, se você for analisar e pesquisar, eu estou te falando. Nós temos um vice-presidente, o Michel Temer, que é do PMDB, que é da mesma linha do Cunha, e são os dois que estão mandando no Brasil. Nós hoje vivemos no Brasil um parlamentarismo. Claro. Tá? Então, quer dizer, para que deixar só algumas interrogações e também fomentar a curiosidade dos ouvintes, busquem as origens desses dois e vocês vão chegar a alguma conclusão. Exato. Não precisa de chegar, não. O Michel Temer, aliás, a cara dele não esconde. Exato. Nem a cara dele não esconde. E o Cunha é um fervoroso evangélico, né? Exato. Que vem aprovando determinadas coisas dentro da Câmara que são verdadeiras bizarrices. Essas coisas todas que estão acontecendo dentro do Brasil, na calada da noite, né, efetivamente já é uma sequência de arapucas armadas para, de uma hora para outra, explodir bombas. E a hora que explodir, efetivamente, aí sim, os jornalistas que não gostam vai ter que se chamar intervenção militar. Quem tem aversão militar não é ditadura militar. As pessoas precisam entender a diferença de uma coisa para outra. Mas a partir do momento que o próprio brasileiro e a Câmara começa a ter atitudes igual ela vem tendo na calada da noite, de introduzir determinadas coisas esquisitíssimas, lei de Afeganistão e por aí afora, realmente alguma atitude terá que tomar. E não seremos nós civis que vamos ter que tomar essa atitude. A gente não tem capacidade para tomar. Alguma instância superior vai ter que tomar. Né?
Então, assim, e nós vamos esperar o que acontecer dentro do Brasil? É muito sério o que está acontecendo no mundo inteiro, né? E as pessoas fazendo de conta que não está acontecendo nada no reino da Dinamarca. Então, ou a sociedade atual vive um autismo generalizado, é uma patologia. Eu acho que realmente vive é o que eu te falei, é um caso agora me fugiu também o que eu queria falar. É um caso de amnésia psicológica. Eu acho que é isso. Bem, professores, eu lembro que nós temos mais 2 blocos. Filipe, deixa-me só acrescentar mais um dado. Pois não. O L'Oréal falou há pouco do Olavo de Carvalho ter aí no Brasil sido a voz ter sido e continuar a ser a voz que tem desmontado este estado de coisas. O mais combatido também. É evidente que na Europa também houve vozes. Só que as vozes europeias que deram voz a essa preocupação foram imediatamente apelidadas de extrema-direitíssima. Mas foi o que acontece também com o Olavo. Exatamente. Pronto, eu estou só a lembrar isso. Bem, gente, mas a gente tem mais 2 blocos, tá? E o próximo bloco nós vamos falar sobre as teorias da filosofia perennialista, o cristianismo ocidental, né, que vai entrar numa fase de triunfo do esoterismo e muitas outras coisas interessantes que foram colocadas e os ouvintes estão esperando que a gente responda. Então a gente vai ouvir uma musiquinha e a seguir depois a gente vamos falar sobre isso para dar continuidade no programa. Tá bom assim? Ok. Vamos lá então. Já a gente volta, fiquem por aí.